Romanos capítulo 11, versículo 36, nós lemos assim: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Irmãos, nós continuamos na nossa campanha de mordomia cristã. E a ênfase da campanha é que tudo é dele e para ele. Ele é o dono de tudo, nós somos apenas administradores de todas as coisas, bens e recursos que o Senhor colocou em nossas mãos. O objetivo da campanha, então, é que sejamos melhores mordomos, que possamos, então, meditar ou analisar se há alguma área da nossa mordomia onde estamos a falhar e que possamos corrigir, já que chegará o dia em que os mordomos terão que prestar contas ao seu Senhor, assim como ensina Jesus na parábola dos talentos. Haverá uma prestação de contas. Então vou continuar com esse tema na reflexão de hoje, sem preocupação ou sem medo de ser repetitivo, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos mais uma vez para a afirmação que encontramos neste versículo. Dele e por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. O que Paulo está a dizer-nos aqui, irmãos, é que todas as coisas têm origem nele. Tudo vem dele. Tudo que temos, tudo mesmo, tudo devemos a ele. Foi o que disse Davi: da tua mão te damos. É o que recebemos de tuas mãos que te damos. Ele é a fonte, é a origem de todas as coisas. Portanto, todas as coisas que há no mundo pertencem a Deus, inclusive nós mesmos. Com tudo que somos, com tudo que temos, tudo é dele, por ele e para ele. Ou como diz também o salmista no Salmo 24, versículo 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nada fica fora. Desde o grãozinho de areia até o diamante mais valioso. Desde o bebê recém-nascido até o idoso de mais idade. Tudo é dele e para ele. Nada fica fora. Por isso, irmãos, ele tem direito sobre todas as coisas, inclusive sobre nós. Ele tem todo o direito sobre a nossa vida. Essa ideia é reforçada por Paulo na sua carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Não somos obra do acaso, não somos obra de uma grande explosão, nós fomos criados por ele com um propósito, o propósito de pertencermos a ele. E no nosso caso, que somos crentes, redimidos pelo sangue de Jesus, nós pertencemos a ele duplamente. Primeiro, por direito de criação. Somos dele porque nos criou. Agora, segundo, porque pagou um alto preço para resgatar-nos, para a nossa salvação. Romanos 14, de 7 a 9, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si.
Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Pertencemos a Ele. Talvez essa ideia de que não somos de nós mesmos, que somos propriedades de Deus, que pertencemos a Ele com tudo que somos e temos, talvez essa ideia não seja agradável para algumas pessoas. Porque o ser humano, ele quer ser dono de si mesmo. E quer ser dono das coisas que estão em sua posse. A minha vida, o meu carro, o meu dinheiro, o meu tempo. Não aceito ser propriedade de ninguém, sou livre. E tudo que tenho é meu, porque consegui com o meu esforço, consegui com o meu trabalho. Essa é a atitude de algumas pessoas, não poucas. Mas ao dizer e ao pensar assim, a pessoa não reconhece que tudo que tem teve a sua origem em Deus. A capacidade vem de Deus. A força vem de Deus. A inteligência vem de Deus. As oportunidades vêm de Deus. Tudo tem origem nele, inclusive a nossa própria vida. A pessoa também não entende uma verdade vital que está na Bíblia. Aquele que não quer reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida, ele não entende uma verdade vital que está na Bíblia. A de que nenhum ser humano é livre. A pessoa pode dizer, eu sou livre. Não. Nenhum ser humano é livre. Nenhum ser humano pertence a si mesmo. Eu não fui criado para pertencer a mim mesmo. Eu fui criado para pertencer a um Senhor. Fomos criados para pertencermos a Deus. E se recusamos ser propriedade de Deus, há outro Senhor que nos possuirá. Jesus transmite essa ideia na acusação que fez aos fariseus. Lá em João capítulo 8, versículo 44, Jesus disse, vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Observem, vós pertenceis. Tendes um dono, e é um dono terrível, o diabo. Essas pessoas, por não aceitarem ser propriedade de Deus, tornaram-se propriedade de outro senhor. Conforme Jesus, o diabo. Em Mateus, Jesus fala que há dois senhores e que vamos pertencer a um ou a outro. Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aqui Jesus se refere ao dinheiro, mas quem está por trás disso é o diabo. De todas as coisas que nos fascinam, de todas as coisas que impedem que Deus seja o nosso Senhor, quem está por trás disso é o diabo. Então Jesus fala de dois senhores, e que, a depender da nossa decisão, vamos pertencer a um ou a outro. Não há outra hipótese. A um ou a outro. A pessoa que resiste à ideia de ser propriedade de Deus, com tudo que é, com tudo que tem, não entende que nenhum ser humano é livre. Sempre teremos um dono, sempre teremos um Senhor.
Se não tiver a Deus como Senhor, terá o príncipe deste mundo como Senhor. E viverá para fazer a sua vontade, mesmo que de forma inconsciente. Jesus disse: a vontade do vosso Pai fazeis. Além disso, essa pessoa também não entende a grandeza de ser propriedade de Deus. É lógico, porque humanamente falando, ninguém quer ser propriedade de ninguém. Mas, irmãos, não existe coisa mais grandiosa do que ser propriedade de Deus. Porque não somos uma propriedade qualquer. Olha o que Deus diz em Malaquias 3, 17 e 18. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Há uma diferença. E Deus diz: vereis. Irmãos, Deus é o supremo Criador, soberano Senhor dos céus, de todo o universo, toda a glória, todo o resplendor da riqueza, todos os tesouros pertencem exclusivamente a Ele. Mas agora observe como é que ele se refere a nós, ao seu povo. Eles serão para mim particular tesouro. Quando ele se refere a nós como seu tesouro particular, significa dizer que todo o resto da criação torna-se inferior diante desse tesouro particular. Porque aquilo que é o meu tesouro particular é a coisa mais importante, mais valiosa que eu tenho. As demais coisas são inferiores. Acredite se quiser, mas o universo, esse universo imenso, com tudo que nele há, não é mais valioso do que seu tesouro particular. Aí entendemos, irmãos, porque Deus foi capaz de dar o seu único filho para morrer por nós. Porque nós somos o seu tesouro particular. Quando Deus nos considera seu tesouro particular, significa que para Ele somos muito mais valiosos do que toda a criação. Do contrário, não justifica ser considerado seu particular tesouro. Podemos perceber o valor que Deus dá ao ser humano na forma da criação. Porque Deus criou todas as coisas a usar apenas sua palavra. Faça-se o sol, faça-se a lua, faça-se as estrelas, os animais, as árvores, o oceano. Mas quando fez a criatura humana, sua obra-prima, ele usou as mãos. Foi a única criação feita com as próprias mãos. Aí vemos o valor que Deus dá aos seres humanos, a nós. Curiosamente, irmãos, sua obra mais gloriosa foi justamente a única que se rebelou e ainda se mantém rebelde contra ele. Porque os animais obedecem a Deus. O que Deus fez eles para ser, eles são. As plantas, as árvores, o mar, o oceano, tudo obedece a Deus. O ser humano é o único que se rebelou. E por conta disso, para resgatar-nos e tornar-nos seu tesouro particular, ele teve de pagar um valor que nem todos os demais tesouros do céu e do universo juntos seriam suficientes para pagar. Quer dizer, o custo do resgate de sua obra-prima era maior do que toda a criação.
nem arcanjos, anjos, querubins, serafins e todos os demais seres celestiais reuniam valores suficientes para pagar o resgate. Só mesmo um. Por isso Paulo diz que fomos comprados por bom preço. 1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O ser completo. Quando Paulo fala corpo e espírito, é o ser completo. Pertencem a Deus. Pertencemos a Deus, como já disse, primeiro, porque nos criou. E segundo, porque nos comprou a pagar um alto preço. Se recusamos ser propriedade de Deus com tudo que somos e temos, na prática estaremos a recusar o preço que Ele pagou para fazer de nós o seu particular tesouro. E se eu recuso o preço que Ele pagou, eu permaneço vendido ao pecado e ao diabo, porque eu recusei o preço. Então cabe a nós, irmãos, decidir a que Senhor vamos pertencer. E a nossa campanha de mordomia é um desafio a isso. De quem eu quero ser propriedade, que eu quero que seja meu amo, meu Senhor. A Deus como seu tesouro particular ou a Satanás como escravos a fazer a sua vontade. E como na prática, isso é o mais importante, como na prática demonstramos que a nossa decisão é pertencer ao Senhor. Que tem que demonstrar de forma prática, não apenas de boca. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E a resposta está implícita no texto, lá de Romanos 11:36. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente amém. A chave aqui, irmãos, é a expressão glória, pois a ele. Em outras palavras, devemos glorificar a Deus com tudo que somos e temos. Com tudo que somos, temos e fazemos. Como diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Isso significa vida de consagração total ao Senhor. Devo aceitar que tudo é dele, teve a sua origem nele, foi criado por ele e para ele. Significa que todas as coisas que Ele me deu, devo usá-las da maneira que Ele indica como devo usar, e não usar da maneira que eu quero. Isso inclui o uso do tempo, do dinheiro, do corpo, dos dons e talentos, de tudo que sou e tenho, porque tudo é dele e para Ele. E eu quero concluir essa reflexão com este pensamento. A melhor decisão da nossa vida é decidir pertencer ao Senhor com tudo que somos e temos, porque Ele deseja ser nosso dono, não para anular-nos ou escravizar-nos, mas para fazer de nós o seu tesouro especial, tesouro particular. E se somos o seu tesouro particular, Ele cuidará de nós e nos guardará também de maneira muito especial. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos ficar em pé para